E aí que eu digo assim, para que a gente possa entender, a gente tem que fazer uma evoluçãozinha histórica, né, da saúde como um todo, para poder compreender o porquê que se chegou nesse problema, né? Porque tipo da coisa assim, a gente parece que joga uma coisa agora como se isso já caísse do céu. Não, isso é resultado de uma política que vem sendo implementada no país e que está atingindo diretamente os hospitais universitários. Né? Porque os hospitais universitários é uma exceção, ele trabalha em duas linhas. Né? Nós trabalhamos com a linha da educação e com a linha da assistência à saúde. Então, o hospital universitário está sendo tomado por decisões que já foram tomadas antigamente. Então, por exemplo, assim, como eu quero colocar depois, a gente forma. A questão da contratação pela fundação. Porque o governo tomou a decisão, né, de suspender as contratações. Então, quer dizer, com a falta de pessoal, uma das maneiras que os hospitais universitários encontraram foi exatamente essa de contratar via fundações de apoio. Né, para poder escapar desta decisão de governo. Então, quer dizer, contra isso, por isso que houve essa contratação e que foi dada como pelo Ministério Público uma contratação ilegal. Então, qual é a maneira de corrigir isso? É liberar a contratação dos cargos que se aposentaram, que existem as vagas. Né? Exatamente, é só simplesmente isso. Se o governo libera as contratações, é feito concurso, e é reposta o pessoal, e se acaba com o contrato. Né? Então, são muitos detalhezinhos que são jogados como se fosse algo, hoje, por exemplo, não, tem que demitir e a única forma de resolver é transformar a empresa. Exatamente, foi feito um grupo de trabalho, um grupo de estudo, de alguns ministérios, do Ministério da Educação, do Ministério da Saúde e do Ministério do Planejamento, e esses especialistas, né, que se dizem especialistas no assunto, propuseram este modelo, né, este modelo que é um modelo que está sendo aplicado em outros países, né, exatamente pelo próprio Banco Mundial, né, e isso é uma das coisas que vem já há algum tempo acontecendo. E eu falo com propriedade a respeito disso porque em 2008 eu participei de um congresso latino-americano de administradores da saúde, onde o tema do congresso exatamente era, né, o financiamento da saúde por parte das instituições bancárias, financeiras internacionais. Né? E a proposta que eles faziam era exatamente a questão das parcerias público-privadas. Né, onde eu ouvi do presidente mundial do Banco Santander, né, ele dizendo que o sistema financeiro hoje observou que os recursos investidos na saúde pelos governos, eles são recursos que são suficientes para que empresas privadas possam atuar no setor da saúde e terem lucro. Né, por isso o interesse do Banco Mundial em financiar a reequipamento dos hospitais universitários, né, recuperação dos hospitais universitários. Então há muitos interesses em jogo. Né, não é aquilo que vem sendo mostrado, sendo colocado à opinião pública, né, num sentido de simplesmente se mudar um modelo de gestão, que na verdade não é um modelo de gestão, está se mudando a personalidade jurídica, quer dizer, se tira de uma fundação, uma empresa autárquica, né, da Universidade Federal, e se passa para uma empresa pública de direito privado. Então é uma grande diferença. Essa é uma coisa que ao longo do tempo sempre houve nas discussões que estavam sendo travadas em Brasília, a discussão a respeito do grande problema, o que seria o problema dos hospitais universitários. E o ponto que se colocava, se dizia que seria um problema de gestão, né, que os hospitais estavam sendo mal gerenciados. Bom, quando se fala em gestão, nós estamos falando em questões diretivas, né? São pessoas que fazem parte de uma diretoria e que tomam decisões e que, de certa forma, trazem consequências que, na visão, é colocada como responsável pelo sucateamento que houve dos hospitais universitários. Mas nós sabemos que o sucateamento dos hospitais universitários começou a ocorrer devido à falta de financiamento. Né? Porque o recurso pago pelo Ministério da Saúde
pelo atendimento, né, dos usuários do Sistema Único de Saúde, ele cobria simplesmente 60% da despesa de um atendimento. Né? Tanto é verdade que em 96 houve um descredenciamento geral em todo o país dos hospitais filantrópicos e das Santas Casas, porque eles não conseguiam dar o atendimento, porque o recurso pago pelo Sistema Único de Saúde era inferior ao que se realmente gasta. Então, quer dizer, eles pediram e se descredenciaram e saíram fora. E quem assumiu, desde 96, todo o atendimento, principalmente na questão de alta complexidade, os casos mais graves, foi o Hospital Universitário. Bom, então isso gerou esses problemas de gerenciamento, né, que foram provocados por decisões governamentais, né, como coloquei, decisões que suspenderam as contratações, né, evitando que pudesse ser reposta toda a força de trabalho que ia se aposentando, e em segundo, pela essa questão financeira, quer dizer, como é que tu vai gastar mais do que está recebendo, né? Que também é uma questão, assim, quando a gente fala em serviço público, o pessoal acha que o recurso que é destinado ao hospital universitário é um recurso que vem do governo, em especial, né, para financiamento do hospital universitário. Não, isso não é verdade também. O hospital universitário, ele recebe recursos do Sistema Único de Saúde como se fosse qualquer instituição privada. Tu presta o atendimento, né, e esse atendimento ele é remunerado pelo que o hospital fez. Então, se o hospital atende ao usuário, o hospital recebe. Se o hospital não atende, ele não recebe. Esse recurso não vem. Então, não tem como dizer assim, olha, o recurso foi mal utilizado. Então, essa questão toda que foi colocada, foi jogada como se gestão é a mesma coisa que personalidade jurídica da empresa, da responsável pelo hospital universitário. São duas coisas completamente separadas. Uma coisa são os gestores, que são servidores públicos escolhidos pela comunidade universitária e que vão tomar as decisões, né, em relação aos problemas que a saúde tem, no nosso caso, a nossa região central. E personalidade jurídica é a forma como se relaciona dentro do campo jurídico. Então, assim, olha, a situação do hospital, em termos de gerenciamento de personalidade jurídica, nunca foi problema, né? O Hospital Universitário faz as licitações dentro da legislação 8666, né? É comprado sempre menor preço, se busca práticas que são práticas gerenciais, né, que se otimiza o uso dos recursos. Então, quer dizer, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E quando nós estávamos em 2009, em Brasília, num congresso, num fórum de discussão dos diretores dos hospitais universitários, foi o que nos surpreendeu, né? Que nós estávamos indo numa linha de discussão e, principalmente fomentado pelo Ministério do Planejamento, foi trazido especialistas do Banco Mundial que estão financiando a reestruturação dos hospitais universitários, e eles usaram um outro termo, né, para falar disso, né, para não falar em personalidade jurídica. Eles começaram a usar um termo chamado governança, né, que os hospitais teriam que ter governança. E aí então se veio com essa ideia de que, para solucionar o problema, então deveria se criar uma empresa, né, que tivesse os direitos privados, ou seja, no relacionamento dela jurídico, ela vai trabalhar como qualquer outra empresa privada e não como uma empresa pública, não como uma autarquia federal como a Universidade Federal de Santa Maria. A questão principal, né, que se coloca é exatamente o seguinte: quando nós falamos em empresa, e como administrador eu posso falar a respeito disso, a empresa ela sobrevive do lucro. Qualquer empresa ela tem que apresentar resultados e resultados positivos, porque senão ela vai à falência, né? Então aí começa o primeiro problema. Então, quer dizer, quando for feita essa transformação, o Hospital Universitário vai fazer um contrato de gestão, aonde serão colocados, estabelecidos, né, índices e metas que deverão ser atingidos para que o hospital possa receber os recursos que vão estar destinados ao atendimento. Pela experiência que tenho como administrador público, né, por ter sido diretor durante 4 anos do Hospital Universitário
e enfrentado muitos problemas, principalmente na questão da nossa região, porque existe uma desestruturação na nossa região central em termos do Sistema Único de Saúde, né? Porque nossos municípios são municípios que são pobres, são municípios que não conseguem contratar muitos profissionais, então existe uma demanda muito grande de usuários que são encaminhados para o hospital universitário que não deveriam ser atendidos lá. Deveria existir uma estrutura nos seus municípios que desse suporte para esse atendimento, mas devido a essa falta de estrutura, é isso que acontece. Então era nisso que nós colocamos. A primeira coisa que tem que se ver é a estrutura da saúde toda a nossa região. Há falta de leitos? Há falta de leitos. Qual é a solução para nós termos mais leitos disponíveis para o Sistema Único na região central? Essa é a primeira questão que deveria ser colocada. Tem que se fazer um novo hospital? Então vamos buscar recursos e construir um novo hospital. Temos que melhorar os atendimentos nos municípios de origem? Bom, então vamos buscar soluções, vamos melhorar o atendimento lá. Então, quer dizer, existe uma série de ações que deveriam ser tomadas antes de se colocar como uma posição de que a empresa vai ser a solução. Não, a empresa não vai solucionar esse problema, porque ela vai exigir metas e resultados. Se esses resultados não forem atingidos, os recursos começam a ser cortados. E isto foi uma das coisas, uma das preocupações, que isso vai implicar diretamente aonde? Na outra ponta do hospital universitário. Porque o hospital universitário, ele tem dois objetivos, é ensino e é assistência. A partir do momento que pela assistência, tu não consegue atingir as metas, tu vai começar a reduzir. Quer dizer, se tu não consegue, através da assistência, receber os recursos necessários para conseguir manter a questão do ensino, obviamente que quem estiver gerenciando esta empresa terá que tomar decisões para diminuir o custo. E qual é essa decisão? É fechar determinadas especialidades. Né? E quando nós falamos na saúde, como é que tu vai fazer, por exemplo, o ensino de medicina dentro de um hospital que não tem, por exemplo, atendimento em oftalmologia, que não vai ter atendimento em otorrinolaringologia? Quer dizer, que profissional é este que vai ser formado dentro da nossa universidade? Então, quer dizer, há sim, quando se fala em educação, necessidade de que esteja ligado diretamente ao governo, ligado diretamente à universidade, né? Porque é esta garantia que nós temos de que nós manteremos um ensino de qualidade, como até hoje vem sendo feito. Então, esse seria um dos maiores problemas enfrentados pela questão da empresa, os primeiros. E depois teriam outros, né? Certamente, havendo necessidade de buscar recursos no mercado financeiro, esses recursos são buscados através de juro ou através de parcerias público-privadas, aonde tu abre mão de determinadas áreas e tu passa para a iniciativa privada, principalmente as atividades consideradas atividades meio, né, que são passíveis pela legislação de serem terceirizadas. Então, muito ao contrário do que está se tentando colocar, de que a empresa pública viria no sentido de diminuir as terceirizações, isso não é verdade. Pelo contrário, a empresa pública ela vem no sentido exatamente de terceirizar todas as atividades meios e ficar dedicada exclusivamente à atividade fim do hospital, que é a assistência direta ao usuário. Planos propriamente dito, talvez não, mas empresas privadas, né, que prestam atendimento para também planos de saúde, né? Porque tu vai terceirizar atividades. Então, por exemplo, assim, um efeito, uma questão prática, né? Tu terceiriza, por exemplo, o hospital, a finalidade do hospital, por exemplo, não é fazer exames, né? Os exames fazem parte do diagnóstico. Então, tu pode pegar toda a parte de exames e terceirizar, faz uma licitação, né, menor preço, né, dentro das tabelas do Sistema Único de Saúde. Estas empresas irão assumir, mas estas empresas sim podem prestar serviço tanto para convênios, né, para planos de saúde, quanto para aquele trabalho que ele contratou. Então, de certa forma, né, indiretamente, pode se abrir para planos de saúde. Exatamente, né? Exatamente, é isso que deverá acontecer, porque a estrutura montada da EBSER, ela tem toda uma hierarquia, onde existe um grupo diretivo, né, centralizado em Brasília, depois deverá ter outros grupos, né, regionais,
certamente, como nós conhecemos o sistema, né, que existe, esse núcleo certamente vai ficar em Porto Alegre, né, principalmente sob os cuidados e a regência do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, que foi o grande modelo, né, de toda essa criação. Então, quer dizer, a ação decisória da universidade, ela vai ser muito pequena em relação à questão da empresa, né, porque ela simplesmente, a universidade vai utilizar, né, do hospital universitário para a prática do ensino, mas ela não vai ter decisão sobre a questão do gerenciamento do hospital como um todo. Eu posso falar o seguinte, quando foi determinada a questão da IBCE, eu já estava saindo da direção. Eu participei da discussão preliminar que iniciou em 2007. Né? Em 2007, a proposta que o governo federal tinha feito era de transferência de todos os hospitais universitários para o Ministério da Saúde. Era isso que estava colocado. Bom, neste momento, os diretores reunidos em Brasília, nós fomos veementemente contra essa decisão, até porque nós conhecemos a situação dos hospitais que são gerenciados pelo Ministério da Saúde, que é uma situação muito mais precária do que os hospitais universitários. Então nós tivemos uma reunião com o então ministro Fernando Haddad, né, onde nós colocamos as dificuldades que estão acontecendo. E estas palavras, por exemplo, as informações privilegiadas que eu posso dizer, essas são as próprias palavras do ministro da Educação. O ministro da Educação, nesta reunião, chegou para nós e disse assim, olha gente, isso é uma coisa que está me sendo colocada como uma imposição pelo governo. E até hoje, eu nunca perdi uma discussão. E desta vez eu não tenho argumentos para defender os hospitais universitários. Então eu peço a vocês, diretores, que me deem argumentos que eu possa defender, então, a permanência dos hospitais universitários dentro do Ministério da Educação. Bom, com isso foi formada, então, uma comissão de diretores, onde eu fazia parte dessa comissão, e nós começamos a fazer um amplo diagnóstico em todo o país dos problemas que os hospitais estavam enfrentando. Então nós começamos a fazer o que então foi chamado de REUF, né? Que era um estudo para a reestruturação dos hospitais universitários, no sentido de provar para o governo que o problema que os hospitais universitários enfrentavam era exatamente uma questão de financiamento. E a proposta que nós tiramos, depois de todo esse estudo que foi apresentado dentro do Ministério da Educação e até dentro do próprio Ministério da Saúde, é de que fosse feito um financiamento de 50% do custo do hospital pelo MEC e 50% de financiamento pelo Ministério da Saúde, né? Que fossem iguais as parcelas, porque até então o MEC entrava praticamente com quase 80% do financiamento dos hospitais universitários e a parcela paga pelo Ministério da Saúde chegava a 20%. Então a proposta foi que se aumentasse essa participação do Ministério da Saúde. E que também na questão de recuperação da estrutura tecnológica dos hospitais universitários, o Ministério da Ciência e Tecnologia investisse recursos, então, para que se pudesse comprar equipamentos, porque até então o recurso pago pelo Ministério da Saúde, ele não podia ser usado para a compra de equipamentos, né? Porque é um dinheiro que é utilizado simplesmente para a questão de custos, né? Ele não pode ser investido em capital, então só poderia ser na questão de custos. Então os hospitais ficavam amarrados. Então nós fizemos todo um estudo, isso começamos em 2007, né? Fizemos um raio-x, e quando chegou em 2009, nós fomos surpreendidos, né, então, por esta proposta destes técnicos especialistas já envolvidos com a questão do Ministério do Planejamento, aonde eles surgiram, então, com a criação desta empresa. Então, essa empresa, eu não cheguei a fazer parte da discussão propriamente dita da criação da empresa. Quando nós estávamos deixando a direção, estava sendo montada uma minuta, né, que seria como funcionaria essa empresa. Então essa discussão foi feita a partir dessa data de 2010, que ela foi fechada e o governo colocou. Mas isso foi uma coisa assim que para nós foi surpresa, né? Porque quando nós chegamos lá naquele fórum
que nós fazíamos os fóruns dos diretores, né? Então nós nos reuníamos e debatíamos os problemas e fazíamos a documentação. Quando nós chegamos naquele fórum, que eu acho que deve ter ocorrido em fevereiro de 2010, se eu não me engano, né? E a presença do Banco Mundial, trazendo o modelo que foi utilizado em Portugal, né? Inclusive com diretores dos hospitais de Portugal estavam lá para fizeram um painel da Espanha, né, apresentando como é que era o funcionamento lá. Nós percebemos de que alguma coisa tinha sido alterada no processo que nós havíamos desencadeado de defesa, então, dos hospitais universitários. Então, aí ele seguiu um novo caminho. Então, este caminho é que nós estamos hoje colocando em dúvida, porque nós sabemos que os problemas continuarão. Os problemas estruturais da saúde na região vão continuar, se não houver outras ações, mas essas ações envolvem, né, a questão das forças políticas e sociais, porque isso é uma das coisas assim, que eu questiono muito em relação a como a empresa está sendo colocada. Nós temos dentro do Sistema Único de Saúde, né, o Plano Nacional de Humanização, que foi lançado em 2003, e que é um plano fantástico, que este sim foi estabelecido, porque o Sistema Único de Saúde, ele não é uma política de governo, ele é uma política de Estado. Entra governo, sai governo e ele deve permanecer. Então é esta a questão. E dentro do Sistema Único de Saúde existem os fóruns de discussão. Existem os conselhos nacionais, os conselhos estaduais, os conselhos municipais de saúde, que devem ser chamados, que devem participar dessa discussão, porque qualquer ação feita, como é um sistema único, qualquer decisão que tu tome numa parte, ele vai atingir o todo. Então, por exemplo, que garantia nós temos, por exemplo, vamos colocar assim, por exemplo, eu sou o diretor da empresa, né? E vejo que o hospital universitário está tendo um excesso de atendimentos, né, de média e baixa complexidade, que seria responsabilidade dos municípios, né? Que o recurso para o atendimento dessas ações, eles são destinados aos municípios. Obviamente, eu vou chamar os gestores municipais e vou dizer, bom, olha, prefeito, secretário de saúde, você recebe o recurso para prestar esses atendimentos. Você não está prestando esses atendimentos. Logo, você vai ter que pagar para a empresa pública, né, esse valor dos atendimentos que nós estamos fazendo aqui, que deveria ser feito no seu município. Né? Essa vai ser a discussão. Ou então nós não vamos mais receber os pacientes de vocês. Então essa é a discussão que nós colocamos. É isso que nós mostramos, que vai haver uma mudança da relação entre os agentes. Porque aí não vai ser mais um sistema público propriamente dito, é um sistema empresarial. É um sistema de negociação e vai envolver recursos e financiamento, porque senão ele vai à falência. Essa é a grande incógnita que nos leva a pensar que existem outros interesses, né, agindo por trás disso. A primeira questão, né, que nós temos que colocar é o seguinte: o governo, não houve outro milagre econômico. O milagre que está acontecendo no Brasil hoje é que o Brasil está tomando dinheiro emprestado novamente. O Brasil foi ao Fundo Monetário Nacional e está trazendo recursos para mexer na estrutura do país. Bom, mas dinheiro emprestado, ele tem que ser devolvido depois, né? Então, esta é a interação do interesse, como nós já vimos no passado, que ocorreu com a grande maioria das empresas, né, que eram estatais, que foram criadas, que houve investimento externo, que o governo tomou empréstimo para que pudesse melhorar e criar as estruturas e a questão do parque tecnológico, e que quando começou, né, o período em que o governo tinha que restituir o dinheiro que ele tomou emprestado, o que ele fez? Ele colocou à venda aquelas empresas que o próprio dinheiro externo tinha financiado. Então, quer dizer, simplesmente tu montou a estrutura e tu entrega de volta. É a mesma questão das rodovias. O governo recuperou a questão das rodovias, né? Chegou num ponto, entregou para a exploração do capital privado, cheio de pedágio por tudo que é lado, foi utilizado essas estradas, e quando elas chegaram num ponto agora que estão de novo deterioradas, o que aconteceu?
acabou o contrato e devolve de volta para o governo. Então agora vai novamente o governo tomar empréstimo, né, para buscar financiamento. Então essa é a jogada que nós vemos que existe. Por isso que as coisas são colocadas não de forma clara, né, porque a discussão ela tem que ser feita nos campos criados para esse tipo de discussão. Então isso não pode ser discutido simplesmente dentro do hospital universitário ou dentro do próprio só conselho universitário. Como foi colocado, como nós fazemos parte de um sistema único de saúde, a decisão tomada ali dentro vai influenciar o sistema como um todo na região. Então, deverá sim essa decisão ser tomada por todos os entes que representam as forças sociais da sociedade, da comunidade, na área da saúde, né? Então, essa discussão tem que envolver os órgãos, o Ministério Público tem que envolver o Conselho Municipal de Saúde, tem que envolver o Conselho dos secretários municipais de saúde, tem que envolver a 4ª Coordenadoria Regional de Saúde, ou seja, ela é uma coisa muito ampla, porque as consequências vão ser diretamente nos usuários que precisam do atendimento do hospital universitário. Como nós vimos agora, né, a importância que o hospital teve quando nós tivemos aquela fatídica catástrofe da tragédia da Boate Kiss, né, onde grande parte do atendimento foi feito no hospital universitário. Só que a mídia não mostrou isso. A mídia mostrou os hospitais privados, mostrou em Porto Alegre. Agora, o grande atendimento que foi feito, inclusive o próprio diagnóstico, foi feito por profissionais do hospital universitário, né, que evitaram muitas mortes que poderiam ter ocorrido pela intoxicação, né, química que estava acontecendo. Então, quer dizer, quando interessa, se mostra alguma coisa. Quando aquela velha coisa acontecendo no Brasil, né, o jeitinho brasileiro, né, de mostrar só aquilo que realmente interessa. O restante a gente esconde. Então é isso que nós estamos preocupados. Essa discussão está sendo levada de maneira equivocada e está sendo apresentada uma única solução, que não é a melhor para o Sistema Único de Saúde. O problema maior, como nós colocamos, seria a questão de financiamento. Bom, isto o governo buscou recursos, né, e está investindo, está sendo feita toda a reestruturação do hospital universitário, que nós já tínhamos deixado os pré-projetos, todos os recursos que estão vindo já tinham sido definidos em 2009. Né? Então nós estamos fazendo central de UTIs, né, tem muitos equipamentos que chegaram, né, para novos, tem ressonância magnética, tem tomografia computadorizada multislice. Então, quer dizer, o hospital universitário ele vai ter um up, né, na questão de diagnóstico e de tratamentos que podem ser feitos. Então, uma parte já está sendo feita. A outra parte que ficou faltando diz respeito à força de trabalho, né? Esta sim é uma parte que tem que ser discutida, porque aí é que me parece que existe uma decisão do governo, né? O governo, o que me parece, não quer mais contratar servidores pelo regime jurídico único, né? O governo quer contratar pela consolidação das leis do trabalho, pela CLT, né? Isso me parece uma grande entrave que foi colocado. Então, para isto, o governo tenta criar uma nova personalidade jurídica que possa exatamente fazer essas contratações pela CLT. Qual seria a principal intenção? Acabar com a estabilidade, né? Porque na visão do governo, um dos grandes problemas que existem dentro do setor público é a estabilidade no emprego. De certa forma, tem, mas não é só isto, né? Não é o único motivo. Então, assim, olha, parece-me que o grande nó que foi dado e um dos principais pontos para que fosse buscada essa nova forma está diretamente relacionado na questão da contratação. Porque para mim também foi uma surpresa, por exemplo, quando eu comecei a participar mais em Brasília dessas reuniões e fiz parte, eu ia toda semana fazer parte dessa comissão, uma das coisas que praticamente ninguém sabe, o Brasil hoje já é comandado por terceirizados. Dentro do Ministério da Educação, 20% só dos profissionais que estão lá são servidores concursados. 80% daqueles que trabalham no Ministério da Educação são pessoas contratadas por empresas terceirizadas. Então, quer dizer, o país já está sendo entregue na mão de outras empresas
para tomar decisões estratégicas. Nós tínhamos que sentar e pedir para uma funcionária de uma empresa terceirizada, né, aquilo que nós, diretores de hospitais concursados, de carreira, estávamos necessitando. Então, a que ponto chega este modelo que hoje o governo está propondo? Né? Então, talvez aí, neste ponto é que nós colocamos. Isso também é uma questão difícil, porque então a questão da estabilidade, se por um lado ela tem um problema, por outro lado, como que tu vai estar trocando as pessoas? Então, quando as pessoas estão começando a conhecer o processo, começando a ter experiência suficiente, por uma decisão, sabe-se lá, inclusive até a questão política, eu tenho um afiliado político que eu prefiro que esteja lá, aquela pessoa é demitida e é colocada uma outra pessoa. Então, que garantia nós teremos de que o Sistema Único de Saúde ele vai continuar caminhando como uma política de Estado e não como uma política de governo que vai atuar ao bel prazer do partido que vai estar no poder? Bom, a questão que eu vejo, né, Rafael, ela está direcionada mais a um longo prazo. Né? A alteração, lógico que ela não vai ser feita agora. Né? Ela vai ser tomada, ela vai sendo feita aos poucos, e isso ao longo prazo. Até porque quando nós fizemos esse estudo, nós vimos que a partir de 2016, entre 2016 e 2020, quase que 40% da força de trabalho dos hospitais universitários vão se aposentar. Né? Eles vão sair. Então vão ficar praticamente já só a grande maioria funcionários da EBSER. Né? Então aí começam essas transformações e essas mudanças. Como nós sabemos da dificuldade que é no Brasil de tomarmos decisões que realmente venham em benefício do povo brasileiro, né? Nós sabemos que muitas vezes não é colocado a pessoa em determinados cargos pela sua capacidade profissional, pela sua formação, e sim pela indicação política. E isso é uma das coisas que nós sabemos. Tá aí. Nós estamos vendo agora a Petrobras e tantas outras empresas, né, que estão tendo sérios problemas. Por quê? Porque quem comanda é colocado por quem está no poder. Né? E isto vai acontecer dentro da EBSER. Tanto é que, por exemplo, nós temos até ideia que em Brasília já foram escolhidos, né? Já foram determinados pelo governo aqueles que estão lá gerenciando. E pela experiência que nós tivemos, as pessoas que estão lá são exatamente pessoas que foram colocadas pelas grandes forças políticas que ao longo dos anos sempre direcionaram o financiamento do MEC para os seus hospitais. Né? As forças políticas de São Paulo, as forças políticas do Nordeste, né? As forças políticas do Paraná, né? Que colocaram pessoas dos seus interesses para representar a direção nacional da EBSER. E esta política, nós sabemos que isso é uma questão danosa, tá aí? Nós estamos vendo todos os dias, né, notícias de escândalos, de coisas que são relacionadas, porque quando tu coloca alguém, tu espera um favor desta pessoa que tu colocou, exatamente na questão das campanhas políticas. Né? Então, quer dizer, aí se misturam as coisas. Então, o grande problema que eu coloco exatamente é a questão da utilização das empresas públicas pela máquina política partidária. E isto vai ser utilizado no futuro, não agora. Nos primeiros momentos vão receber, vão aceitar a indicação, aceitar uma eleição, né, dos reitores, mas num segundo momento, quando esses indicados não conseguirem atender as metas e índices estabelecidos, né, obviamente quem está na direção diz, não, agora, por exemplo, quem vai colocar agora sou eu vou colocar aqui fulano de tal. Né? E isso não vai haver concurso público, vai ser indicação direta. E aí se indica exatamente aquele a quem eu represento. Ele é um assunto amplo, né? Tem consequências que vão ser dadas ao longo do tempo, que elas vão começar a aparecer. Né? E a questão relacionada à universidade é exatamente isso. A universidade perde a sua autonomia. Né? Assinar o Conselho Universitário, aprovar a criação da EBSER no Hospital Universitário, é a primeira assinatura, né, de desistência da autonomia universitária.